oficina de leitura para o 5º ano, trabalhando um tipo e vários gêneros textuais. É isso que eu vim dividir com você aqui nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, trabalho há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e hoje eu vim dividir com vocês a primeira oficina de leitura que eu vou fazer com as minhas crianças neste ano. Primeiro, por que a gente faz a oficina de leitura? A oficina é quando a gente coloca a mão na massa, trabalha, né, as coisas, produz as coisas com as crianças. A oficina de leitura, então, ela é uma atividade que vai além do simples ler e responder questionários, né? Ela é uma atividade mais dinâmica que a gente vai fazer com a nossa criança e com essas oficinas de leitura, nós vamos desenvolver a interpretação de texto, nós vamos desenvolver o letramento, muito letramento, que é aquela competência, né, de leitura e escrita. E nós vamos também melhorar demais as produções de texto da nossa criança com as oficinas de leitura. Eu sei que produção de texto é um negócio difícil de trabalhar. E quando você trabalha a oficina de leitura primeiro, você vai ter produções de texto muito melhores das suas crianças em vários aspectos. Então, fica aqui comigo para você entender isso. Bom, lá no meu plano de curso, uma das primeiras habilidades de leitura que vão aparecer é a questão de entender os gêneros textuais, conhecer diferentes gêneros textuais, saber que eles servem para práticas diferentes, né? Então, nós vamos trabalhar aqui alguns gêneros textuais. Como eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar também uma produção textual com os meus alunos. Eu vou começar pelo tipo narrativo. Então, nós vamos começar pelo tipo narrativo. Vamos trabalhar com as crianças, eu vou trabalhar com as minhas crianças, a construção de um mapa mental sobre o tipo narrativo. E aí, nós vamos colocar, então, ali no centro, né? Texto narrativo. Vamos definir o que é texto narrativo. O que é texto narrativo? Né? Aquele texto conta uma história. Então, nós vamos definir ali. Fez um título bonito, a gente define o que é texto narrativo. Aí, nós vamos buscar exemplos de textos narrativos. E aí, a gente entra nos gêneros textuais. O que são textos narrativos? Os contos de fadas, as lendas, as biografias, as notícias, os contos, né? Aí a gente vai colocar ali vários textos que são, vários gêneros textuais que pertencem ao tipo narrativo. Bom, a gente definiu o texto narrativo, mas a gente não descreveu o texto narrativo. O texto narrativo, ele tem alguns elementos. Quais são esses elementos? Os meninos gostam de falar, ele tem narrador. Nem sempre ele tem um narrador assim, tão narrador, né? Mas ele pode ser narrado em primeira pessoa, em terceira pessoa e tal, e a gente pode colocar isso também. Mas o texto narrativo tem elementos que são muito próprios deles. Ele tem personagens, ele tem um tempo, ele tem um lugar, ele tem um conflito gerador, ele tem um desfecho. Então, nós vamos colocar ali no nosso mapa mental os elementos da narrativa, os exemplos. A gente pode colocar a questão do narrador, que vai ser primeira ou terceira pessoa, a definição. Aqui, a gente já tem a estrutura para trabalhar de uma forma bem bacana a nossa oficina inteira. Lá na minha sala de aula, eu tenho um quadro igual eu tenho um quadro para eu escrever, no fundo da minha sala tem um quadro que é o meu mural. E lá eu coloquei muralzinho de boas-vindas, mensagem, mas eu deixei o meio para eu fazer essas coisas, como esse mapa mental, por exemplo, que eu quero que fique por um tempo, porque se eu passo ele lá no quadro, eu vou passar e apagar, né? Então, lá no fundo, você deve ter um espaço para mural na sua sala, você pode usar o seu espaço de mural para fazer, eu vou usar esse espaço para fazer o mapa mental. Depois a gente troca, né? Depois, quando a gente estiver trabalhando outra coisa, a gente troca. Então, esse mapa mental, ele vai me ajudar aqui a desenvolver essa oficina de leitura que pode acontecer em vários dias. Bom,
Lembra que lá no nosso mapa mental a gente colocou exemplos de textos narrativos? Agora eu vou dividir a minha sala em grupos, e vou dar exemplos vou dar textos desses exemplos para as minhas crianças lerem. Então, um grupo vai ler uma notícia, um grupo vai ler uma biografia resumida, não é um livro, né, gente? Que é uma aula isso daqui. Então, um grupo vai ler uma notícia, um grupo vai ler uma biografia, um grupo vai ler um conto de fadas, um grupo vai ler uma lenda. Que mais que a gente tem de narrativo? Conta aí pra mim nos comentários, que agora me fugiu. E a gente vai trabalhar isso com as crianças. Olha, na hora de dar esses exemplos, ouça os exemplos das crianças, se estiver correto, coloca lá, tá? Então, a gente coloca isso ali. Eles vão ler em grupo, eles vão identificar qual é o gênero. Você não vai colocar lá notícia, não, você vai entregar o texto para ele ler, né? Vai entregar o texto para a criança, eles vão ler, eles vão identificar qual é o gênero e você vai pedir para eles não comunicarem, tá? E aí depois o grupo vai ler para toda a sala e eles vão discutir. Gente, qual gênero textual que é esse? Qual que é onde que a gente encontra esse tipo de gênero textual, esse tipo de texto? Qual que é a finalidade desse texto? Marca com eles essa palavra finalidade. Não é uma palavra do vocabulário cotidiano deles. Quando eles perguntarem finalidade, é o que mesmo? É para que serve? Mas eles não vão escrever para que serve, eles vão escrever finalidade. Porque é importante a gente ir ampliando esse vocabulário. Em provas, em questões que vão vir de fora, vai vir essa palavra finalidade. Então, grava com eles essa palavra, tá? A finalidade do texto. E aí a gente vai fazer uma discussão. O grupo já identificou, ele vai ler para os outros e vai ouvir dos outros o que eles acham sobre aquele texto. Depois da gente fazer esse debate, isso tudo, gente, é ali, ó, na sala de aula, conversado, isso tudo é oral, tá? Depois disso, aí a gente vai trazer para o nosso caderno, para o nosso registro, atividades com esse texto. Nesse momento, a gente precisa, né, do texto para todo mundo e das atividades. Primeiro, a gente lê o texto e faz aquela atividade de interpretação. Aquela atividade de localizar informações explícitas no texto, que é uma habilidade também do comecinho ali do nosso plano de curso. A gente vai fazer com os alunos a interpretação, a gente vai fazer com os alunos uma exploração do texto enquanto gênero textual. A gente vai fazer uma exploração com os alunos dos elementos da narrativa, né? A gente vai registrar isso tudo. A gente discutiu com eles antes, né? Naquela atividade onde cada um leu, cada grupo leu o seu, mas agora nós vamos registrar qual é a finalidade desse gênero textual, onde é que a gente encontra. Enquanto os elementos da narrativa aparecem nesse texto, então quem? Quando? Onde? Qual foi o conflito gerador? Qual foi o desfecho? Né? Então, nós vamos trabalhar isso tudo agora por escrito ali no caderno. Eu vou estruturar essa atividade e vou deixar o link na descrição do vídeo a um valor simbólico, né? Como todos aqueles bloquinhos de atividades que eu deixo a um valor simbólico para vocês, para viabilizar a produção do conteúdo. Então, a gente vai trabalhar com as crianças essa questão dos gêneros textuais também, que são vários que se encaixam aqui no tipo narrativo, a gente já falou deles no começo. E aí, depois, no final, a gente vai produzir texto. Como que a gente vai produzir esse texto? Nós vamos fazer uma brincadeira com os alunos, onde eles vão usar algumas figuras para compor o seu texto. Então, eles vão escolher ali, sortear ali, pegar na sorte uma figura que vai ser quem, uma figura que vai ser onde, uma figura que vai ser quando. Não, quando é meio difícil, vai ser escrito, né? Então, eles vão pegar ali elementos e depois eles vão escrever um texto juntando esses elementos.
vão ficar textos engraçados, porque às vezes você pega lá o quem é uma baleia e onde é o espaço. E aí não é o lugar que a baleia vive realmente. Mas é isso que dá graça, é isso que dá ludicidade para essa produção. Então, a gente faz ali um jogo de sortear elementos da narrativa para que as crianças façam a produção de texto delas, e depois da produção pronta, nós vamos revisar com as crianças. Todos os elementos da narrativa estão presentes. Seu texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão, né? E aí a gente vai fazer uma socialização e ler as produções de texto. Eu espero que essa oficina de leitura cumpra o seu papel de desenvolver nas crianças essa consciência dos gêneros textuais, que são escritos de forma diferente porque têm finalidades diferentes, que a produção de texto deles realmente melhore, né, que eles realmente aprimorem a produção de texto e que a gente vá fazendo, né, a habilidade de leitura deles melhorar também. Se você gostou do vídeo, é muito importante para o canal que você deixe seu like, compartilhe com outros professores, se inscreva no canal para não perder novas atividades. Um grande beijo e até a próxima!